Existe uma coisa que muitas pessoas começam a sentir depois de um tempo no despertar da consciência. Elas começam a se sentir diferentes de outras pessoas. Não melhores, não superiores, apenas diferente. Como se alguma coisa dentro delas tivesse mudado. E de repente algumas conversas já não fazem tanto sentido, alguns ambientes começam a cansar, e isso pode ser muito confuso. No começo, você não entende muito bem o que está acontecendo. Você continua vivendo sua vida normal, trabalhando, conversando com as pessoas, fazendo suas coisas do dia a dia. Mas aos poucos, você começa a perceber uma sensação estranha. Algumas conversas parecem vazias, algumas discussões parecem desnecessárias e algumas preocupações das pessoas já não fazem tanto sentido para você. Por exemplo, às vezes alguém começa a reclamar de alguma situação pequena e você percebe que aquilo já não te afeta da mesma forma de antes. Ou alguém começa uma discussão e você sente que não tem mais vontade de participar daquilo. Não porque você se acha melhor, mas porque certas coisas simplesmente pararam, deixaram de fazer sentido. E é nessa fase que muitas pessoas começam a pensar: será que tem alguma coisa errada comigo? Porque você começa a se sentir um pouco deslocado, como se estivesse vivendo no mesmo lugar, mas olhando para tudo de um jeito diferente. E às vezes isso traz uma sensação de solidão. Muitas pessoas acreditam que despertar a consciência significa sentir paz o tempo todo, mas não é bem assim. Em alguns momentos, o despertar também traz questionamentos, traz mudanças internas e às vezes essas mudanças fazem você enxergar a vida de uma forma diferente. Quando essa fase aparece, algumas pessoas tentam se forçar a voltar a ser como eram antes. Tenta ignorar o que estão percebendo, tenta fingir que nada mudou. Mas tem uma coisa sobre consciência que depois que você começa a perceber certas coisas, é muito difícil voltar atrás. Na maioria das vezes, o que está acontecendo não é isolamento, é mudança de percepção. Você começa a observar mais, a refletir mais, questionar mais. Isso muda a forma como você vê o mundo. Não significa que você se tornou melhor que alguém. Significa apenas que você está em um processo de transformação interna. Essa fase também ensina algo muito importante. Nem todo mundo está no mesmo momento da vida. Cada pessoa está vivendo o seu próprio processo. E aprender a respeitar isso também faz parte do amadurecimento. E se você já se sentiu assim, um pouco diferente, um pouco deslocado, talvez você esteja apenas passando por um momento de mudança interna. E isso não significa que você precisa se afastar das pessoas. Significa apenas que você está começando a enxergar algumas coisas de outra forma. Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se você já sentiu diferente, se sentiu diferente das pessoas em algum momento da sua vida. Eu gosto muito de ler as experiências de vocês. Obrigada por assistir até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.